Olá, gente. Então agora a gente vai falar sobre os apegos, certo? Os apegos podem acontecer de diversas maneiras. Por exemplo, eu tenho muito apego ao meu corpo físico, à minha realidade material, né? A minha existência aqui, ao meu trabalho, à minha família, as coisas que eu tenho, a minha casa, certo? Isso aqui é um apego material, é quando a gente vê a nossa vida a partir das coisas que a gente tem. E existe também o apego, que é o apego, vamos lá, espiritual, que é aquele apego da maneira como a gente vê o mundo, como a gente quer construir o mundo, como a gente busca através da espiritualidade. Muitas vezes esse apego é porque você está buscando fora de você. Então você fica apegado a o que eu vou encontrar e como eu vou realizar a minha missão no planeta Terra, certo? E o que eu vou encontrar nos outros planos de realidade. Então é um apego espiritual. Eu preciso fazer tal ritual para que as coisas aconteçam. Então é como você vê o mundo a partir dessa única realidade e principalmente uma realidade um pouco mais distante ou fora de você, né? Você está buscando uma realização para algo que está fora de você, algo que acaba dominando a tua vida e você se apegando a essa realidade espiritual, assim como tem a realidade material, que a gente compreende bem o que é esse apego à realidade material. Então isso, todos os tipos de apego, eles vão gerar o quê? Eles vão gerar essa palavrinha que todo mundo conhece também, que é o sofrimento. Para que sofrer? Porque eu preciso me esforçar para conseguir as coisas, então é normal sofrer. Porque é difícil transformar as coisas, eu gostaria que o mundo fosse assim, ele não é, eu sofro por isso. Porque os animais estão sofrendo, porque as outras pessoas na guerra estão passando dificuldades, estão sofrendo. Então eu vou me identificar com esse sofrimento. Eu me identifiquei com o que a pessoa está sentindo e não com o que a pessoa é, a essência dela. Então, muitas vezes eu acredito que eu preciso passar por um sofrimento. Talvez porque muitas vezes a gente se sente culpado, a gente quer transformar as coisas e não consegue. A gente quer mudar a realidade do outro e não consegue, então a gente se sente culpado, entende? Muitas vezes também é essa separação. Eu quero mudar a própria minha vida, mas é muito difícil, precisa de muito esforço e o mundo não ajuda, então eu vou sofrer. O que eu gostaria de pôr hoje é que não precisa mais de sofrimento. Sabe? Que a gente pode conquistar as etapas da nossa vida sem passar pelo sofrimento, sobretudo se você não estiver muito apegado. Então, e esses apegos e esses sofrimentos vão gerar o quê? Vão alimentar os nossos medos, certo? Por quê? O medo é uma barreira, me estagna. Eu não vou avançar, eu não vou conseguir resolver o que eu quero ou me responsabilizar pelas minhas atitudes, porque eu sequer tomo atitudes, porque eu tenho medo, certo? Eu me bloqueio, eu me autolimito. O que é esse medo? Qual é o medo que a gente tem? Sim, a gente tem medo de morrer, né? A gente tem medo da morte, né? E o que a gente tem mais medo que a gente encontra? É o medo de viver, né? O medo de ser feliz. Esse aqui todo mundo tem praticamente. O medo de ser livre, de ser alguém que tenha responsabilidade, que se sinta plena, que se sinta equilibrada e que possa se realizar em todos os planos, inclusive, sobretudo, no plano da matéria. Sobretudo porque aqui é a maneira na qual a gente está se manifestando agora, nesse ponto de vista no qual a gente está conversando. E a gente também está nos outros planos se manifestando. E todos esses planos estão correlacionados. E muitos dos medos que eu tenho, eles estão nesse plano do subconsciente, ou nesse outro plano, certo? De realidade que faz parte
da minha existência no todo, vamos dizer assim, né? Então, esse medo, o medo, quem tem medo das coisas novas, medo de querer se lançar, de se realizar, na verdade. Então, esses medos, muitas vezes também sempre assim, geram sofrimentos, que geram apegos. Essas palavrinhas vão sempre juntas, certo? A gente sempre tem essa maneira de ver a vida, que acha que precisa de esforço, de muita energia, porque é difícil a vida, certo? E já com os medos que eu tenho que superá-los, que já demanda muito esforço por causa das minhas culpas, e daí eu sei que eu preciso me apegar ao que eu tenho, ao mínimo que eu tenho materialmente, ou buscar fora do material um apego que dê razão ou existência, um sentido para a minha vida. Ora, está tudo dentro de você, inclusive não há dentro e o fora, mas quando você mergulhar profundamente neste todo que é você, você não vai precisar mais dos apegos, a sua essência vai estar lá, vai estar aqui, vai estar em todo lugar, existindo, se mostrando, fazendo você intuir, fazendo a tua vida no físico estar equilibrada. Essa tua essência vai evitar os apegos e ela só vai surgir quando você se desapegar das coisas, entende? Quando você parar de acreditar que precisa sofrer, né? Porque esse sofrimento é uma crença, compreenda isso. E o medo é um desequilíbrio que você vivenciou e trouxe para você e que você não quer se desapegar muitas vezes porque você não quer ter a coragem de viver e ser feliz. É realmente aqui nessas palavrinhas um leva ao outro. É uma rede de enganos, de equívocos, de armadilhas. E no lugar dessas 3 palavrinhas, a gente poderia colocar liberdade, sentir-se livre, estar livre, conduzir a sua própria vida, autonomia, saber que tudo o que você precisa, você já tem, basta você trazer à tona, fazer florescer dentro de você, para você agir com independência, sem necessitar de estar dependendo de coisas que estão fora ou que precisam acontecer primeiro aquilo para que depois eu faça este outro. Não, tudo está um presente agora, contínuo, e eu posso realizar sem esperar, sem ficar esperando que as coisas aconteçam. Não adianta ter esperança, não adianta ter crenças, o que precisa é atuar, é agir, é se responsabilizar. Quem já fez um equilíbrio energético, emocional, mental, quem já expandiu a sua consciência consegue compreender o que é essa sensação de liberdade, de autonomia, de independência. Quem está exercendo a sua soberania, ou quem já decidiu de exercer a sua soberania no seu próprio espaço energético, vai conseguir se livrar dos apegos, do sofrimento e dos medos. Entende? O primeiro passo já é também se livrar dos medos, para que você se abra para essa consciência mais sutil, entende? Se livrar das crenças que a vida é um esforço, é difícil, de que eu sou culpado ou outras pessoas são culpadas e que eu me sinto vítima desses sofrimentos que eu acredito que eu preciso passar para evoluir. Você não precisa evoluir, você já está pleno, basta lembrar disso. O que evolui são as nossas ferramentas, as nossas trajetórias se transformam para a gente conseguir o que a gente quer. Por exemplo, eu trabalho com a hipnoterapia evolutiva.
o meu método vai evoluindo, vai se transformando, porque o ser humano cada vez mais vai expandindo a sua consciência, vai compreendendo de uma maneira mais fácil que não precisa ter medos, que não precisa ter crenças, culpas, sofrimentos, e que o apego material ou o apego espiritual é uma armadilha. Se a pessoa começa a buscar fora de si e começa a se apegar ao que tem, entende? Seja ter, ou seja, eu sou uma pessoa espiritual, ou seja, afirmando, isso são identificações. Essas identificações vão ser maneiras de limitar, de nos autolimitar, entende? Se você se identifica com o que você acredita, ou o que você tem, ou o que você acha que é, você não vai conseguir equilibrar o seu emocional e mental, porque você está se prendendo numa rede de crenças e comportamentos e condicionamentos nas quais você não sai se você não decide exercer a sua própria soberania. Você estar autônoma, livre e independente como consciência no teu próprio espaço energético, através da tua existência física e energética. Tudo isso engloba, vamos dizer assim, a palavra soberania, certo? E você conseguir dissolver tudo isso aqui para você sentir-se novamente plena, para você relembrar a sua condição de eterna e infinita, sua condição de uma consciência que é uma essência que vive no todo, que se manifesta em diversas formas, mas que existe de uma maneira plenamente harmoniosa com todos. E é isso.